Olá, meus amigos da Comunhão Espírita de Brasília e de outros lugares que param nesse momento para refletir um pouco mais sobre assuntos que vão nos elevando. Nós hoje vamos seguir a orientação muito oportuna da Federação Espírita do Distrito Federal para que nos reclinemos sobre o assunto muito urgente, a ecologia. Nós vamos ver como a doutrina espírita nos ajuda a abordar esse tema. Vamos usar como pano de fundo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. Com pequenas passagens desse item, nós vamos sendo convidados a pensar um pouquinho mais sobre ecologia e espiritismo. Impressionante a coincidência, que na verdade não é coincidência, é desígnio divino, que essas duas ciências vieram à Terra com apenas 9 anos de diferença, o que para o mundo espiritual é muito pouco, em países que fazem fronteira. Então, em 1857, Kardec nos traz o Espiritismo na França, e em 1866, Ernesto Haeckel nos traz a ecologia na Alemanha. São esses movimentos do mundo espiritual, esses movimentos imensamente bondosos, que conforme nos acham aptos, vão liberando esses conhecimentos para nos ajudar a evoluir. Tanto um como o outro agiram como cientistas. São ciências afins que tratam da realidade. E nós vamos lembrar que na Conferência da ONU, no Rio, em 92, já houve um diagnóstico que precisamos lembrar. Lá saiu como resolução a averiguação de que o desenvolvimento era predatório, de que era socialmente perverso e politicamente injusto, que era preciso se olhar para a ecologia. Quando o Espiritismo é bem estudado, bem digerido, ele vai ajudando a cada um de nós a mudar o seu ponto de vista, a ampliar o seu ponto de vista. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, quando nos itens 5, 6 e 7 esse assunto é tratado. Logo no início do item 5, nos é dito que a simples certeza da imortalidade da alma deve mudar uma série de conceitos e nos ajudar a nos transformar moralmente. É assim que o Espiritismo faz, nos dando a certeza de que somos imortais, mas de que nossa imortalidade é uma imortalidade qualificada, uma imortalidade que tem o objetivo da nossa melhora espiritual. Aliás, nós todos que somos espíritas ou que somos simpatizantes do espiritismo, muitas vezes ouvimos alguém falar: eu sou espírita de berço, eu sempre fui espírita. Nós vamos lembrar que o tempo de espiritismo não conta. O que conta é o que fizemos com o tempo em que somos espíritas para nos transformar um pouco mais, para tirar de nós o traço terrível da indiferença pelo sofrimento do outro
pelo sofrimento ambiental que nós, os atuais predadores da Terra, fazemos diariamente. É bom lembrarmos que somos herdeiros de nós mesmos, que por não amarmos ainda a tudo e a todos, voltaremos aqui inúmeras vezes. E pensar que terra queremos encontrar quando aqui voltarmos. Começa lá no Homem de Bem, o item 3 dizendo: quando o homem de bem que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Em seguida diz que esse homem interroga a própria consciência. Será que interrogamos a nossa própria consciência? Será que já saímos do senso comum que nos diz que um homem de bem é um homem que se veste de acordo com a moda, que o homem de bem é alguém que acumula bens materiais, que o homem de bem é aquele homem que é festejado? Ou já saímos do senso comum para o senso crítico e sabemos que o homem de bem é o que, ainda imperfeito, já procura a lei de justiça, amor e caridade. Um dia, mais evoluídos, chegaremos ao senso crístico. Mas, por enquanto, sair do senso comum para o bom senso já nos faz uma grande melhora. Se já conseguimos captar um pouco do bom senso, nós sabemos hoje em dia que nenhum de nós pode ser chamado de homem de bem. Vivendo no mundo de provas e expiações, com esses corpos grosseiros, sabemos que não somos ainda homens de bem. Mas aceitando o convite da Federação Espírita do DF, nós vamos pensar um pouco mais sobre ecologia, sobre a nossa responsabilidade individual do que estamos fazendo na Terra. Aliás, como poderia o Espiritismo não enfrentar esse assunto tão importante se estamos, no momento, experimentando a maior crise ambiental de toda a história da humanidade? Nós vamos ver lá na Gênese, o 5º livro do Pentateuco, quando os Espíritos dizem que assim tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. No Livro dos Espíritos também, nosso primeiro livro, como resposta à questão de número 540, descobrimos: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo, que também começou como átomo. Que bonito, não é? Que necessidade que temos de nos conscientizar. Nós, no Espiritismo, às vezes falamos frases de efeito: a verdadeira vida é a espiritual. Estou aqui só de passagem. Como se essas frases nos dessem o álibi para sermos irresponsáveis climáticos. Estamos aqui só de passagem porque somos seres espirituais encarnados. Isso quer dizer que a nossa vida espiritual não começa apenas no desencarne. Nós somos um misto de vida espiritual e de vida material. Sendo esses seres espirituais encarnados, é necessário reconhecer uma nova forma de ver e de tratar uma série de assuntos. A tragédia está consumada. Não há mais lugar para hesitação.
Os sinais estão todos dados. Não há mais como negar as mudanças climáticas. Seja qual for a ideologia, não importa. Estamos todos no mesmo planeta. O ambientalismo não tem ideologia. A nossa saúde, a nossa longevidade, a qualidade do ar que respiramos depende de um meio ambiente que precisa ser preservado. De novo, o homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-los. É preciso se situar nesses fatos dramáticos que estamos vivendo. Há uma música antiga que dizia: o sertão vai virar mar. O sertão está virando. Nós já vimos desertos alagados. Quando se poderia imaginar desertos alagados? Nós estamos vendo com uma tristeza enorme a Amazônia, rica em rios caudalosos, secar. E aquelas pobres pessoas que vivem ali da pesca andam agora quilômetros em bancos de areia sem ter como se alimentar. A Amazônia, que foi durante muito tempo considerada o pulmão do mundo, hoje, muitas vezes, é o algoz do mundo. Durante vários dias, o Observatório do Tempo na ONU mostrou que era da Amazônia a maior quantidade de gás de efeito estufa que prejudicava a Terra. A qualidade do ar de São Paulo, medida por um observatório da Suíça, durante alguns dias foi a pior do mundo. Coisas que a gente estava acostumado a saber que aconteciam na China, na Índia, hoje acontecem nas nossas cidades. De 1985 a 2013, o Brasil perdeu 30% de sua cobertura de água. Imaginem isso. Os ecologistas apregoam, muitas vezes, valores que soam ameaçadores àqueles que sempre entenderam a natureza como um grande mercado que deveria servi-los, servir aos seus desejos sem fim, sem nenhuma reflexão se os estoques seriam armados, se os estoques seriam renovados. O analfabetismo climático não é mais possível. O homem de bem pergunta se não violou a lei de Deus, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. É importante lembrar da responsabilidade de cada um e perguntar a nós o que estamos no dia a dia fazendo. Ainda vamos aos mercados e pedimos e exigimos aquelas inúmeras sacolas que levam 50, 100 anos para se decompor. Ainda usamos descartáveis, seja na casa espírita ou em casa, sem nenhuma consciência. Sabemos nós hoje que descartável é um conceito mentiroso. Não existe descartável, nada é descartável. Se não nos dispusermos agora a mudar de hábitos e atitudes, quem sabe em uma próxima encarnação poderemos ter que reencarnar no Iêmen. Sabemos hoje que estamos preparando nossa próxima encarnação. Sabemos que por não sermos capazes de amar a tudo e a todos, viremos muitas outras vezes. Recebemos nesse momento e em momentos anteriores o convite do amor. Quando não sofrendo tanto com as mudanças climáticas,
poderíamos nos modificar. Se não atendermos esse pedido, que agora é urgente, virá a convocação da dor, a qual ninguém escapa. E quem sabe, numa próxima encarnação, teremos que reencarnar num país, por exemplo, o Iêmen, que fica ao sul da Arábia Saudita, onde há mais de 20 anos a água é extremamente escassa e as pessoas se matam ou morrem de sede. Estamos hoje preparando a nossa próxima encarnação. Faz parte desse preparo a nossa melhora com o meio ambiente. O Brasil é o país interessante no mau sentido. Nós já paramos para saber que existem mais bois do que a população humana no Brasil. O número de bois é muito maior do que o número de habitantes. Os bois são ruminantes. Eles arrotam o tempo inteiro o gás metano, piorando a estufa em que a Terra se transformou, causando todos esses acidentes climáticos que vão se avolumando. Se nós ainda temos necessidade de nos alimentar dos nossos irmãos animais, também eles criaturas divinas, também eles em evolução, talvez possamos agora aderir a uma campanha antiga, mundial, da segunda-feira sem carne. Apenas um dia da semana sem comermos carne traz um alívio imenso à atmosfera terrena. Se nós tivermos alguma dúvida sobre isso, nós sabemos que o Espiritismo não proíbe nada, mas nos lembra de nossa responsabilidade e do que colheremos quando, após a semente, nós vamos colher, e nem sempre, como nossas sementes são boas, colheremos coisas boas. Nós vamos, então, pensar um pouco mais sobre isso. Quem quiser saber sobre a alimentação animal, vai encontrar pequenas notas no livro Os Mensageiros e no livro Obreiros da Vida Eterna, da coleção do Nosso Lar. Mas vai encontrar com mais profundidade no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na questão de número 129. Ler, reler e refletir sobre isso. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E nós vamos vendo a necessidade de nos melhorarmos. Os ecologistas apregoam muitas vezes valores que soam ameaçadores àquelas pessoas que enxergam a natureza como suas servidoras, que usam a natureza irresponsavelmente, sem pensar se o estoque será reposto. A nós é preciso um pouco mais. E eu vou pedir para ler uma questão do Livro dos Espíritos, 1957, a questão de número 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Essa pergunta é muito, a gente ouve muito. A resposta é sensacional. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante de vossos passos. E, no entanto,
ainda há homens que o negam. Nós estamos vendo aqui, nessa nossa grande obra, o negacionismo anunciado. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes, ocorridos às suas vistas? Tudo que é divino não perde a contemporaneidade, então nós assistimos isso infelizmente. Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens em sua bondade. Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então nós vamos lavar os nossos pensamentos, corrigir os nossos sentimentos, renovar as nossas aspirações, não nos cristalizar, não nos endurecer. É hora de refazer conceitos, de aprimorar sentimentos, porque é Jesus Cristo que nos guia e que sempre nos guiará. E assim, nosso Senhor Jesus Cristo continua a nos convidar para a vinha, para as bodas, para a Samaria. Entender o Evangelho e restaurar a sua essência na sua integralidade em nossas vidas é o convite que está posto para todos nós. Que possamos seguir a Jesus, que lembremos que o nosso passado é a nossa advertência, o nosso presente é a nossa realidade que precisa ser encarada, e o nosso futuro, uma promessa de nos tornarmos homens de bem e de cuidarmos muito melhor desse planeta que ainda nos receberá inúmeras vezes. Muito obrigada, que Jesus ilumine aos nossos lábios.